Olá para você que nos acompanha em todo o Brasil. Está começando mais um Pix Notícias. Veja os destaques desta edição. Governo do Estado entrará na justiça contra aumento na passagem no transporte público intermunicipal. Campanha Você Vê é lançada pelo Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. O objetivo é incentivar a fiscalização de irregularidades nas eleições. Vila Nova celebra 270 anos da Festa da Padroeira e do Divino. Tradição açoriana permanece forte no bairro de Imbituba. Governo de Santa Catarina quer intensificar campanhas de vacinação. Estado enfrenta problemas de superlotação em hospitais infantis. Dia Municipal da Cultura e Paz é comemorado em Garopaba. Praça Governador Ivo Silveira foi palco para apresentações culturais. O Nativinho foi conferir as apresentações do Circo Ventania, uma das atrações do evento. E ainda, livro relata a história de Olaria Beira-Mar de São José. Trajetória dos mestres Geraldo e Newton é tema principal da obra que eterniza uma tradição da região. Essas e outras informações a partir de agora. Fique com a gente, o Pix Notícias está só começando. Olá, obrigado pela companhia. Nessa semana, o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina lançou a campanha Você Vê, com a finalidade de combater a corrupção nas campanhas eleitorais de 2022. Mobilizar os eleitores e as instituições catarinenses na fiscalização dos recursos públicos das eleições. Esse é o objetivo da campanha Você Vê, criada pelo TRE de Santa Catarina. As campanhas eleitorais são custeadas com recursos públicos. Os valores são repassados aos partidos por meio do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, com o valor de 4,9 bilhões de reais, e pelo Fundo Partidário, no valor de 1 bilhão e 100 milhões de reais. A campanha Você Vê Recursos Públicos em Campanha, ela tem por objetivo trazer ética e transparência no uso dos recursos públicos quando financiam campanhas eleitorais. Nós temos todos os públicos envolvidos, desde o cidadão, eleitor, até o candidato, partido político, os contadores que vão atuar nas campanhas, os advogados, os doadores e os fornecedores. A nossa intenção é trazer o maior número possível de informações de como usar corretamente esses recursos. Serão 4 bilhões e 900 milhões de reais em Fundo Especial de Financiamento de Campanha e mais de 1 bilhão de reais em fundo partidário. Então, quando partidos e candidatos utilizam de forma inadequada esses recursos, isso gera sanções de devolução bastante vultosas. E nós queremos ver esses recursos aplicados corretamente com a finalidade para a qual eles foram instituídos, que é o financiamento regular de campanhas eleitorais. Com a iniciativa, a população está sendo convocada para fiscalizar e denunciar possíveis irregularidades. Ações de combate à corrupção são fortemente incentivadas pelos órgãos que aderiram ao movimento. Tudo está sendo pensado para que essas eleições ocorram da forma mais ética e transparente possível. O público-alvo são os eleitores que precisam fiscalizar. Por quê? Quando se fazia a distribuição desses valores por empresas de conglomerados privados, não se tinha um controle disso. Isso girava de uma maneira numa sala secreta, todo mundo sabe disso. Então hoje o que está se fazendo? Tirou-se aquele sistema e colocou-se na mão do eleitor. Bom, aquele não era o ambiente certo, agora o correto é esse. Então vocês nos ajudem, principalmente a Procuradoria Regional, nos ajudem a fiscalizar esses valores. A denúncia, né? A denúncia ela é importante, não basta a gente ver a corrupção e criticar. A gente tem que tomar atitudes, né? Não só como exemplo próprio, mas também quando a gente vê alguém cometendo equívoco, cometendo erro. E nesse ponto o Ministério Público vai trabalhar muito bem, né? E nós como imprensa estaremos cobrindo. Nós vamos divulgar uma série de instrumentos, dentre os quais uma plataforma de transparência da Justiça Eleitoral, que chama-se Divulga Cande Contas, onde qualquer pessoa vai poder acompanhar em tempo real o financiamento das campanhas eleitorais e, percebendo qualquer irregularidade, pode fazer as denúncias apropriadas
divulgadas pelos canais que também vão estar divulgados na campanha A Sala de Atendimento ao Cidadão, do Ministério Público Federal. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha, conhecido como Fundão Eleitoral, foi aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro em janeiro desse ano. O valor de 4,9 bilhões de reais é o maior da história brasileira, desde que a modalidade de financiamento público foi adotada pela legislação há 7 anos atrás. Esse valor será dividido entre os 32 partidos políticos, obedecendo critérios determinados pelo Tribunal Superior Eleitoral. Nós viemos ouvir a população de Garopaba para saber o que os eleitores pensam a respeito desse assunto. Penso que poderia investir nas políticas públicas, né? Como é uma área que eu tenho maior conhecimento, uma área de expertise, que são as políticas públicas de assistência e de saúde, poderia reverter esse dinheiro do fundão para as políticas públicas que estão sendo boicotadas, que os recursos estão sendo cortados. Por exemplo, o NASF, que é um programa de políticas públicas na atenção básica de saúde, a verba foi cortada, né? Uma quantia simbólica de 20 mil reais por unidade de saúde, mas que faz muita diferença, porque ali a gente tem uma estrutura de suporte para as unidades de saúde e que nós não vamos ter mais. Então isso reflete diretamente na saúde mental da população, porque eles não têm esse acesso, essa porta de entrada dentro das políticas públicas de saúde, e ainda priva de outros direitos que é do cidadão, que paga seus impostos, enfim. Então, se a gente conseguisse direcionar os recursos para a saúde, né, e para a assistência, só essas duas políticas já estavam de bom tamanho. Os deputados lá, eles não estão olhando pelo povo, eles estão olhando pelo bolso deles. Esse é o problema que está acontecendo aqui no nosso Brasil, né? Então, infelizmente é assim, né? O que vamos fazer? A gente que é o povo, não adianta tu vai falar, eles acham que tu é errado, tá falando contra, coisa, então a gente hoje tem que se policiar para falar alguma coisa, para não falar errado, né? Então é isso que acontece. Enfim, eu sou um que não concordo, isso aí é um dinheiro que é os impostos que se paga, né? Então esse dinheiro teria que ser bem aplicado. Ele não está sendo bem aplicado. Eu acho um horror, né? Porque esse dinheiro podia ser usado, por exemplo, em educação. Tipo, eu estudo no Instituto Federal de Santa Catarina, do campus Florianópolis. E esse ano teve uma manifestação de larga escala lá, trancaram até a Amaldo Ramos, pedindo reajuste num corte de verbas que o governo federal fez na área da educação do Instituto. E por que tem cortado o Instituto para colocar na educação? Né? Quer dizer, da educação para colocar em eleição. Eu acho isso um horror, na verdade, né? Independente de quem está no poder, mesmo as eleições passadas assim, já não deveria ser tamanho tão grande assim essa quantidade de dinheiro destinada para campanha política. Eu acho que isso é mais uma prova de como o nosso país, pelo menos o sistema político, está muito corrupto. Eu acho que isso é só mais um plus de como a nossa situação não vai melhorar, pelo menos não no curto prazo. Eu fico indignada, que é um dinheiro que escorre por nossas mãos, que não se faz nada com ele, porque ele vai verdadeiramente pelo ralo. Eu acho um absurdo, porque a gente está cada vez mais tudo ficando precário e eles cada vez mais com mais mordomias, né? Eles falam que o funcionalismo público tem mordomia, mas os funcionários não têm mordomia. Né? Eles tiram tudo da gente e a gente, que nem esse dia eu estava conversando, eu tenho 27 anos de profissionalismo e se eu sou exonerada, eu não ganho nada. Né? Eles lá, por ter vários ganchos lá dentro, eles saem com aposentadoria e a gente sai sem nada, né? Então é bem complicado. O povo tinha que saber como mudar isso. É o que a gente precisa, né, na verdade, porque os que estão lá em cima não estão fazendo nada pela gente. O governo do estado entrará na justiça contra o aumento na passagem do transporte público intermunicipal. O estado entende que as empresas não podem repassar os custos para os usuários.
O governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, determinou à Procuradoria-Geral do Estado que ingresse na justiça contra as empresas de transporte público intermunicipal que estariam praticando valores de tarifas sem a devida análise da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade. Algumas empresas solicitaram para a Agência de Regulação a revisão da tarifa e a Aresc publicou os pedidos considerados procedentes. Ainda assim, para aplicar o novo valor da tarifa é necessário que a Secretaria de Infraestrutura e o Conselho Estadual de Transporte de Passageiros valide esses pedidos, o que ainda não ocorreu. Na última terça-feira, o secretário de Saúde do Estado, Aldo Batista Neto, o superintendente da Vigilância em Saúde, Eduardo Macário, e o médico pneumologista Márcio Júdice participaram de uma coletiva de imprensa para anunciar novas estratégias de vacinação para crianças e adolescentes no estado de Santa Catarina. A baixa adesão às campanhas de vacinação realizadas durante o ano de 2022 aqui no estado é uma das principais dificuldades enfrentadas pelas equipes de saúde, contribuindo para a superlotação das UTIs dos hospitais infantis. Em coletiva realizada na sede do governo, a equipe explicou os principais pontos do plano de ação previsto para o mês de agosto. Que durante a campanha de multivacinação e de vacinação contra a poliomielite, que se inicia no dia 8 de agosto e vai até o dia 9 de setembro, iremos pactuar com eles para que todo sábado seja dia de vacina. Ou seja, os postos de vacinação deverão ficar abertos para justamente abrir a possibilidade para que todas as crianças e adolescentes até 15 anos possam atualizar a sua situação vacinal. Além de outras ações, principalmente na questão de não mais solicitar comprovante de residência, porque isso é um impedimento para que as crianças sejam vacinadas em municípios que, por exemplo, estão passando momentos de férias. Utilizar o ambiente escolar como um ambiente para difusão de informações sobre a vacinação e também de vacinação, se for o caso, e também que sejam recomendadas ações, principalmente agora no retorno das aulas, para que sejam retomadas tanto por meio dos pais e também dos alunos, as medidas de prevenção à Covid no ambiente escolar, principalmente na questão dos ambientes arejados, o retorno do álcool gel, o retorno das medidas de prevenção para a população escolar, que nesse momento ela é bastante afetada por conta desse número de casos de doenças respiratórias pediátricas e infantis, mas também para toda a população, considerando que nós ainda teremos pelo menos uns 30 dias de inverno rigoroso com altas taxas de transmissão de doenças respiratórias, a exemplo da Covid, influenza e do vírus sincial respiratório. Vai ter um impacto grande na proteção das crianças, principalmente naquelas crianças entre 6 meses e 5 anos de idade, que são as crianças mais vulneráveis, que complicam mais. Então, conforme o Macário colocou, o foco vai ser uma campanha ampla. A gente vai estar fortalecendo a estratégia vacinal, aumentando a cobertura vacinal daquelas doenças que causam doenças respiratórias e ampliando para todas as outras doenças. Então, a mensagem vai ser realmente colocar a carteirinha de vacinação das crianças em dia. E isso vai gerar um impacto na redução das doenças respiratórias, né? Muitas delas são de etiologia viral e eles são passíveis de proteção vacinal e não falta vacina. A retomada da confiabilidade das pessoas com relação à vacina, nós estamos falando já de uma estratégia do Plano Nacional de Imunização que durante décadas Santa Catarina despontava nos primeiros do ranking nacional e hoje, infelizmente, para ter ideia, quanto à influenza, nós estamos em 14ª posição, abaixo da média nacional, dentro da estratégia de imunização para a influenza, exatamente desse grupo etário, entre 6 meses e 5 anos. Então, uma delas foi essa questão de postura da sociedade, que nós não imaginávamos que seria tão forte no estado de Santa Catarina. Nossos estados vizinhos não enfrentam essa situação, isso está bem pontual com o nosso estado. E o segundo ponto, que é o ponto exatamente que a gente lidou com o município que tem a estratégia. No primeiro momento, nós tínhamos como devolutiva a necessidade de ampliação de dias
de horários e de ambientes. Né? Então hoje nós já temos vários municípios se utilizando de ônibus, fazendo vacinação dos bairros, abrindo espaços mesmo em shopping center, levando em parques ecológicos de caminhada, fazendo uma busca ativa desse paciente. Então foram esses 2 pontos principais: ampliar a estratégia da vacinação propriamente dita e fazer com que as pessoas retomem a confiabilidade na estratégia de imunização. Nós estamos desenvolvendo uma estratégia para fortalecimento das ações de resgate da confiança da população nas vacinas, passando por uma ampla ação em conjunto com os municípios. Por que essa é a preocupação? Porque nos Estados Unidos foi identificado o primeiro caso de pólio nas Américas. A Organização Pan-Americana da Saúde emitiu um alerta para a região e nós estamos com uma cobertura vacinal de pólio similar aos Estados Unidos, com circulação, com possível risco de introdução da poliomielite. Então, nós estamos nos antecipando, reforçando essas mensagens de vacinação para que no futuro a gente não passe pela situação que outros países estão passando, tendo as doenças reintroduzidas. E o caso da polio é a nossa principal preocupação no momento. A poliomielite, para vocês terem uma ideia, ela é uma das poucas doenças que é considerada uma emergência de saúde pública internacional pela OMS há mais de 10 anos, porque nós não fomos incapazes de eliminar a circulação da poliomielite no mundo. Esta semana foi comemorado o Dia dos Avós. A data é celebrada no dia da Santa Ana, mãe da Virgem Maria e avó de Jesus Cristo. Na comunidade da Vila Nova, em Imbituba, os fiéis celebraram a data junto à festa do Divino Espírito Santo. Por lá, já são mais de 2 séculos e meio de tradição. Uma das mais tradicionais festas açorianas da região completou neste ano 270 anos, no bairro Vila Nova, em Imbituba. A festa da Santa Ana e Divino Espírito Santo é aguardada pela comunidade, que celebra os festejos deixados pelos antepassados. São 270 anos que a gente trabalha por essa comunidade, pelo Divino Espírito Santo e Santa Ana, que é o que é mais importante, que nos impulsiona, que nos leva para frente, né? A comunidade tem uma devoção muito grande, mesmo porque a Santa Ana é a padroeira da nossa igreja aqui, né? Da nossa comunidade. Eu lembro da minha avó me falando dessa festa, quando ela dizia que eles vinham de carro de boi, paravam aqui na frente, na praça, na frente da igreja. Ali eles cobriam, faziam uma barraca com panos, com lençóis, e ali eles ficavam todos os dias de festa. Então agora tu imagina a gente participar desta festa e assim, ó, e a gente lembrar dessas histórias, né? Que a minha avó já participava. Então assim, ó, é de um valor assim imensurável, né? Em 1752, com a vinda dos povos açorianos, foi iniciada a freguesia de Santa Ana, de Vila Nova. Com eles, vieram também as tradições que continuam sendo seguidas após se passar mais de 2 séculos e meio. A festa do Divino Espírito Santo é em honra à Rainha Isabel de Aragão. Desde 1323, fez uma promessa para que o filho e o pai se reconciliassem. E quando fosse o dia do Espírito Santo, ela fizesse a coroação para o povo, escolhendo um integrante para ser coroado. Então essa festa propagou por Portugal, para Ilhas dos Açores, chegando ao litoral de Santa Catarina. E nós aqui em Vila Nova, em Imbituba, é a festa de 270 anos do Divino Espírito Santo e de Santa Ana, que é a padroeira que formou a freguesia, que hoje é o bairro de Vila Nova. Foram 4 dias de festividades que contaram com novenas, missas festivas, corte imperial e programações sociais, como o Café da Tarde, no qual reuniu os fiéis para saborear quitutes típicos da cultura açoriana no Dia dos Avós. Esse do Café da Vovó hoje, eu acho que vamos criar alguma coisa diferente, porque o Dia de Santa Ana é dia da avó, o dia que a gente gosta de ir na casa das nossas avós tomar aquele café, né? Casa de avó é casa de carinho. Então hoje era o carinho de servir aqui para as vovós de Vila Nova.
na verdade, de todo o município. Então agora a gente chegou na melhor parte do café, dentro da cozinha. E para isso, para entender como é que funciona toda a dinâmica aqui, a gente vai conversar com a Marlene. Marlene, me diz uma coisa, como é que você faz para organizar toda essa cozinha aqui, com força de gente trabalhando para botar um bom café para o pessoal nesse café das vovós? Assim, é porque a mulherada pega junto, aí cada uma a gente delega alguma coisa assim para fazer, quem sabe fazer o quê, faz aquilo bem feito e pronto, cada um faz, pega e vai embora. E para montar os pratinhos aqui, cada uma faz o bolo, os pratinhos aí nós temos cuca, bijagica, a rosca, o quitute da época na verdade, né? Mas é corrido, mas a mulherada pega junto. Aqui o pessoal entrega a fichinha para vocês e vocês escolhem como que vai colocar, como é que funciona? Não, a gente entrega tudo junto, já faz um kit bolo no caso e uma fatia de torta em pratinhos separados. O que o pessoal mais tem gostado aqui da cozinha? Da bijagica e a rosca e a broa. A festa voltou a ocorrer presencialmente depois de 2 anos de pandemia. Esse período sem festividades serviu para fortalecer ainda mais a fé da comunidade, pois são 9 meses de preparação, que envolve várias pessoas dos grupos da igreja, como liturgia, financeiro, cozinha e a coordenação dos padres. Às vezes a gente tem medo de fazer algum evento numa situação econômica que a gente se encontra, né? Não é toda hora que tu podes fazer alguma coisa, mas a gente, as pessoas dizem, faz que vai conseguir. Tanto que foi o almoço festivo agora, a gente achava que o preço era muito alto, que não daria, e foi, né? Conseguimos encher esse salão. Então as pessoas pedem e dão força, sabe, coragem. Ela não parou nunca e todo mundo trabalha para ela, né? Não é uma festa assim que as pessoas, hoje eu não vou. Mas todo mundo trabalha no montante, todo mundo ajuda e todo mundo contribui. E essa tradição faz com que a festa não pare, né? Todo mundo continua fazendo esse trabalho. Para realizar a festa do Divino Espírito Santo, o desembolso é alto, principalmente quando se trata da vestimenta utilizada pela corte, o que este ano foi minimizado, pois a comunidade recebeu uma doação. Pós-pandemia, tudo ficou muito difícil, né? A questão de custos, principalmente, né? É a primeira festa depois da pandemia que é aberta, mas mesmo assim, né, as questões financeiras ficaram difíceis, né? Então, nós da Casa Soriana, tanto eu quanto a Rosana, a Imperatriz, nós somos integrantes da Casa Soriana e nós ganhamos essa roupa de promessa de uma família daqui de Imbituba por uma graça alcançada pelo Divino Espírito Santo. E aí, nós, tendo essa roupa, os festeiros souberam e vieram conversar com a gente para fazer uma parceria, já que nós temos a roupa, e convidaram eu e a Rosana para fazer parte como casal Imperador e Imperatriz da festa. Então essa roupa do casal é doação para a Casa Soriana e mês que vem vai ficar aberto o Divino Espírito Santo, o Império, onde a roupa vai ficar em exposição para visitação. As comemorações terminaram com a missa em honra a Santa Ana, padroeira da comunidade. No início desta semana, foi comemorado o Dia Municipal da Cultura e da Paz em Garopaba. As celebrações aconteceram na Praça Governador Ivo Silveira e reuniu artistas e atores culturais para celebrar esta data. Onde há paz, há cultura. Onde há cultura, há paz. Esta frase já foi lema de prêmio Nobel e atualmente guia os organizadores do Dia Municipal da Cultura e Paz. Movimento que iniciou em 1935, com um pacto firmado entre 21 países, incluindo o Brasil, em que coloca esta data como um dia simbólico de um povo em paz. Em Garopaba, criadores de cultura se reuniram para celebrar a data. Então a ideia foi trazer fazedores de cultura para a praça, para estarem reunidos, né? Eu acredito que no coletivo é que faz a diferença, né? Não adianta a gente fazer a paz sozinho, nós precisamos fazer a nossa parte. Mas quando a gente está reunido com outras pessoas, com certeza nós temos mais força.
E hoje nós tivemos várias apresentações culturais locais, né, músicos locais, e também recebemos 2 apresentações de fora, que foi o Circo Ventania com a Perolinha e também o Ecos de Santo Amaro, que a gente está finalizando agora. E ainda vamos finalizar a noite com o Sarau da Paz. Quem passou pelo local pôde acompanhar apresentações culturais com danças, músicas, contações de histórias, poesias e entre outras recreações. Estava de olho no calendário, vamos prestigiar o evento aí, está muito bonito, a interação com a comunidade, a interação com as crianças também, está todo mundo envolvido nessa cultura de paz aí, muito legal mesmo. A ideia é fazer com que realmente eles sejam reconhecidos, né? Não só eles, mas todos como fazedores de cultura e também participantes para que a paz seja estabelecida, né? A gente tem lá a Casa de Cultura, mas às vezes as pessoas não conseguem chegar até lá, né? Então aqui hoje a gente trouxe um pouco, teve oficina de artes, nós trouxemos um pouco da parte da Biblioteca Pública Municipal e um pouco de toda a cultura que envolve, para que as pessoas se aproximem, cheguem mais próximos, realmente se vejam dentro dessa cultura, né? O movimento busca maneiras de evolução humana por meio da arte e cultura. A iniciativa para que esse movimento fosse celebrado no município partiu de diferentes grupos de Garopaba e em 2012 tornou-se lei municipal. E na praça foi instalado o símbolo que marca essa data. E ali dentro da Encantada havia um movimento de um grupo, né, que buscava um desenvolvimento de um novo humano, de um novo olhar para o ser humano, né? E a partir dessa busca, né, foram surgindo essas experiências, né? A experiência do calendário lunar, né, do sincronário, essa questão do próprio dia, né, da cultura e da paz, dia 25 de julho. Né? Então, por que a gente não botar isso em prática, né, em Garopaba, e estender isso a toda a comunidade? E o que a gente buscou exatamente foi isso, né? Tirar, às vezes, de um pequeno grupo, né, que vinha buscando esse desenvolvimento e levar isso para toda a comunidade. Que foi um tratado que trouxe o Nicolás Roerich, que era um filósofo russo, antropólogo, onde ele desenhou a bandeira da paz, que tem a ver com a unificação das ciências, das religiões e da cultura em volta no círculo da cultura, né? Religião, arte e ciências, em volta no círculo da cultura. A cor é vermelha, que tem a ver com a sangue, né? Que é o que nos unifica a todos. E a bandeira é branca, que tem a ver com a verdade, né? A verdade é a gente poder vir aqui trazer a paz através da cultura, porque a gente se conhecendo, né, a cultura dos nativos, a cultura das pessoas de fora, a cultura do mundo todo, a gente pode ter um maior entendimento das pessoas e não julgamento, né? A pedra representa como o tempo faz parte dessa evolução humana. Então, quando nós criamos essa ideia, né, de que essa relação cultura, arte, né, e paz estão juntas, né, nesse desenvolvimento e nesse crescimento humano, né, nós nos inspiramos exatamente nas inscrições rupestres que nós temos aqui no nosso costão, que é uma das artes mais antigas que nós temos, né, no mundo. Aqui as nossas calculamos aí em torno de para mais de 7.000 anos, né? Que nós temos arte rupestre, né, no costão. Ele é uma pedra 100% natural e essa pedra hoje ela estaria, sei lá, com 500 milhões de anos. Né? E as nossas artes há 7.000 anos. Então a gente vê que o tempo, né, faz parte desse processo do ser humano. Né? Então a gente trouxe a pedra exatamente para mostrar que essa relação, né, com a natureza, com o tempo, né, com as frequências, com a relação, né, com todo o processo astrológico, faz bem para o ser humano. Por meio do Dia da Cultura e da Paz, as pessoas podem aproveitar para fazerem reflexões sobre a vida e as diferentes maneiras que podemos levá-la. O que a gente sempre espera, na verdade, é uma evolução humana, né? Melhorar, né, socialmente, né? Convívio com a comunidade, né? Então a gente trabalha sempre nessa busca. E a arte e a cultura, né, sempre fazem esse movimento, né, a favor de reunir pessoas, como nós estamos aqui agora na praça, né, assistindo as apresentações com todas as crianças, todo mundo dançando, brincando, confraternizando a vida. Um dia onde se manifesta a arte, né, porque a gente acredita que o tempo é arte. Isso também tem a ver com uma frequência do sincronário das 13 luas e um movimento mais guiado a que as pessoas conhecem como calendário maia, né?
Então hoje é uma estrela elétrica amarela, onde a gente se vincula através da arte, e é isso que a gente entende, né? Que onde nós estamos aí nos expressando com as melhores manifestações, não só arte de pintar um quadro, é arte que tu faz com tua vida, né? A gente pode estar em harmonia, embelezar nossas vidas e trazendo, é isso aqui, um momento assim pacífico através da cultura. Onde a cultura, a paz, onde a paz, a cultura, onde a cultura, a paz, onde a paz, a cultura, onde a cultura, a paz, onde a paz, a cultura. E o Nativinho também foi até a praça conversar com alguns artistas que integram o Circo Ventania. O evento também faz parte das comemorações do Dia da Cultura e da Paz em Garopaba. Ô turma, agora nós paremos com uma das atrações aqui nesse evento, né? Ó. Olha, o Dia Municipal da Cultura e da Paz. Vamos começar por ela. Ô querida, qual é o teu nome? Perolina. Mas se chama Laura, é isso mesmo? Ah, Lauri, sim. Laurita. Primeiro foi a Laura, depois a Perolina, né? Eu não sei, tenho que perguntar pra minha mãe. Ah, é? Mas eu achei que o teu nome Perolina no personagem artístico, né? É, está certo. Já nasceu contigo, certo. Eu acho que nasceu comigo. Olha só. Todo mundo nasce com um palhaço dentro também, né? É verdade. Todo mundo tem um cadinho de brincadeira, aquelas coisas, né? Um momento de risada. Eu sou um desses, Eu sei. Conta aí pra nós como é que formaram esse grupo, querida. Formamos esse grupo aqui, na Ibiraquera. Na Ibiraquera. A gente se conheceu fazendo circo. Já tinha uma parte do espetáculo e a gente começou a fazer juntos para juntar nossas potências. Certo? E deram um banho, hein? Coisa linda. Essa ideia vocês formaram junto, não? Não, viemos de vários lugares diferentes. Temos um amigo aqui, um companheiro nativo, né? Um colega que é daqui mesmo. E a gente chegou e se juntou, se encontrou. Aniversário, casamento, festa despedida, bem-vinda, funeral, tudo. E qual é o teu nome, querido? Matheus. Matheus, como é que tu entraste nesse grupo aí, querido? Cara, pior é que o meu primeiro contato com o circo eu tava morando num zoológico. Então eu sou uma pessoa bem aleatória, assim. E eu conheci eles na Ibiraquera quando eu voltei aqui pra Santa Catarina. Eu sou nativo ali da Ibiraquera, encontrei eles e comecei a ter aula com ela de circo e estamos até hoje. Todos bem-vindos. Um tempão já. Que maravilha. Sucesso, querido. Qual é o teu nome? Matheus. Se chama, tem um personagem, o nome do personagem? Ah, Matheusson. Ah, sim. Esse bigodão aí, querido? É bem da França e um pouquinho da Patagônia. Ah, entendi. E o teu personagem, o que ele faz no grupo? Nem ideia. Não ideia? Nem ideia, não tenho nem Não ideia. faz nada, né? Eu tava olhando ali. Tento fazer, mas não consigo muito. Eu tava olhando ali que tu empurrasse o balde pra eles, empurrasse a vassoura, não fizesse nada? Nada. Tento, mas fico congelado aí os nervos, a pressão. Quebrou tudo. Entendi. Então manda uma mensagem pra galera que assistiu aí o espetáculo de vocês. Convida, faz um convite aí, tem Instagram, tem alguma coisa? Temos o Instagram da Perolinha, que é o Perolinha77, aí dá pra olhar nosso material, onde vamos apresentar e essas coisas. Muito obrigado. Sucesso a todos vocês. Viva ao grupo... Ok, vamos lá. Ventania, Circo Ventania. Circo Ventania. Aplausos, turma.
aí, que saragaço você está fazendo? Como é que estou fazendo? Eu não faço nada, hoje é dia de não fazer nada. E tu viste que o homem falou ali, trabalho. Teve um ali que deu até, foi até policlínica, deu um negócio, Também segunda-feira falar uma coisa dessa, cara, hoje. Ainda mais no dia fora do tempo, hoje não é dia fora do tempo, estamos fora do tempo. E aí, tá escutando aí que ele tá fazendo o quê? Tá caldo de cara ou não? Eu tô acompanhando o cara aqui, ele também tá que nem uma estátua aqui, tem que ter alguém do lado da estátua. Olha! E aí? É Benito. Ah, bonito? Benito. Já ia dizer que bonito não tem nada. Capelete, tortei e um vinhozinho também para acompanhar. É torto não? Torto. E a Feira Cultural que Saragaço medonho. Valeu, querido, tchau. Ai. E desse evento aí? A melhor coisa é cultura e paz, é que precisamos no Brasil inteiro, a gente precisa de paz, muita paz e cultura. Maravilha, esse é o Diego. Diego, uma boa venda pra ti, querido. Tchau. Fala assim pra eles, ó, tchau. Tchau. Cheia, o choro cai. O choro cai. E quando a maré tá cheia, o choro cai. O choro cai. Corpo meu, corpo meu, corpo meu. Ei, ô turma! Nós passamos aqui, querido, para comprar também, para comer, porque um evento desse aqui, querido, ninguém passa sem comer, não é verdade? Verdade mesmo. E olha só, vim aqui para conhecer a loja, a tua loja, querida, não é fixa na cidade, mas acontece na Feira Cultural, é isso mesmo? Acontece na Feira Cultural, na Quermesse. A gente todo mês tem um grupo de feira de mães empreendedoras, né, porque são vários segmentos, então a gente tem eletrônicos, tem os pijamas, tem o sal temperado da Jana, então tem outras mães também com outros segmentos que hoje não puderam comparecer. Sim, mas esse talho de pijama aí que é feito na Garopaba, não? Não, é feito em Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu, eu acho que esquenta, hein? Esquenta bastante, é de plush, né? Só de olhar já me deu um calorão. Pois é. Ô, querida, olha só, e o evento aí na cidade, ele aparece de vez em quando? Como é que é isso? A Feira Cultural, por exemplo? É todo ano, né? Todo ano, dia 25. Tá. Mas tem a feira de vocês, né, que vocês fazem? A nossa feira é todo mês, ela é mensal. A próxima agora é dia 20 lá no Mar del Rosa. Não é mais aqui na Garopaba? Tem na Garopaba também. Tem na Garopaba. Na Garopaba, mas lá no Marguerita, né? Lá na Praia do Rosa. Entendi, querida. Fica o convite então pro pessoal, qual é o horário que funciona? Lá vai ser das 13 até as 19 horas. Maravilha. Qual é o teu nome? Raquel. Raquel, sucesso na venda, querida. Obrigada. E ela, qual é o nome? Janaína. A Janaína? Sou a dona que vende o sal temperado. Olhou? Representante do ateliê. Esse sal aí dá pra botar na carne, na linguiça, na salsicha? Na carne, na linguiça, na salsicha, no que quiser. Olhou? É pra ficar bem salgadinho. Fica diferente, não? Fica bem saboroso. Até a carne que é ruim fica boa. Com certeza. Meu Deus do céu, olha só, rapaz. Não é papo de vendedor não, querida. Não, é muito saboroso. Tem que ser saboroso, que daí o cliente volta, né? Volta, com certeza. Então tá bom, fica o convite, não fica? Fica o convite. Chama a turma lá, ó. Quem quiser apreciar do meu sal temperado, pode me chamar no WhatsApp ou no Instagram, Ateliê Coração de Mãe. De coração de mãe, tu sabe que não é ruim, né, querido? Ei, qual é o teu nome, nega? Jéssica. Jéssica, veio da onde, querida? Eu vim do Rio Grande do Sul. E viesse vender o que aí? Chimarrão não, né? Não. Chimarrão já tem, né? Importados. Relógios importados. Relógio importado? Esse aqui também eu acho que é importado. Você sabe da onde? Da onde? Lá do Siriu. Coisa linda. Tá todo dia na feira também? Não, eu venho só quando o Grupo Mães é convidada. Que legal. O Grupo Mães. Mães empreendedoras. Mães empreendedoras. Essas mulheres aí são demais, hein? Hoje já vou falar um bocado. Olha, sucesso pra vocês, tá, querida? Boa venda. Um abraço a todos. Manda um beijo pra turma lá, ó. Beijo. Marcelo,
por aqui nós finalizemos, querido, esse evento aqui tá uma maravilha, a criançada tá a mil, os pais estão a mil. Olha, teve um que disse assim, ó, para de comer pipoca, rapaz. Avançaram na pipoca, não quiseram para mais. Que coisa! Eu também vou indo nessa. Um beijo e até a próxima. Tchau! A história do trabalho feito com o barro faz parte de São José, na Grande Florianópolis. A atividade já foi um dos principais meios econômicos da cidade, que inclusive já teve o título de capital nacional da louça de barro. Este trabalho está sendo resgatado pela Escola Olaria Beira-Mar de São José, e toda essa história está relatada nas páginas do livro que conta a trajetória do Geraldo e Newton, mestres da olaria. Confira na reportagem de Vinícius Pacheco, com imagens de Vinícius Fernandes e Guto Lavini. De uma bola de barro sairá uma obra. As mãos do oleiro modelam. Os dedos vão fazendo criar forma. Os pés ditam a velocidade que a roda gira. Água para não deixar o material secar. Daqui sairá os objetos de decoração ou utensílios para casa. Todos com riquezas nos detalhes. Com estas peças, pode-se contar histórias ou ajudar a matar a sede e a fome. Isso aqui é o mata-fome. Por muito tempo, a cidade de São José foi referência quando se falava em trabalho com o barro, desde o início do século XIX até a década de 60. Neste período, mais de 40 olarias funcionavam na cidade. Esta prática iniciou com a vinda dos açorianos, mas foi aprimorada quando eles conheceram as técnicas dos povos originários. Com o passar dos anos, chegou às indústrias e o trabalho manual ficou de lado. Eles se depararam com os povos nativos. E os povos nativos na Latinoamérica, eles eram muito ricos em detalhes. A gente pode ver em museus, né? O tamanho de talento que eles tinham de fazer urnas funerárias e trabalhos utilitários, né? As cumbuca, que hoje eles falam ball, que não tem nada a ver, é cumbuca, que é extremamente indígena, e eles bruniam, eles passavam uma pedra para quê? Para impermeabilizar, para ficar mais resistente e facilitar na higiene. Então o dito é que o oleiro, ele aprendeu grandes façanhas, idealizando coisas dos povos originários. Esse utensílio, ele expressa muito o que eram aqueles povos de qualquer país, né? De qualquer país, de qualquer lugar, se busca peças que identifiquem, é da civilização tal, é da civilização inca, é marajoara, de onde, que povo é aquele que produzia. Então aqueles povos lá produziam cerâmica, né? E aqui também a cerâmica era produzida, né? E com os açorianos, com a chegada dos açorianos, veio uma novidade, veio a roda. É uma novidade que até então não era conhecida daqui. Mas mesmo vindo a roda, as olarias absorveram aquele conhecimento indígena também. Então ficou o indígena e a roda. A roda se produz em muito maior quantidade, mesmo uma roda de oleiro tradicional se produzia em maior quantidade, se produz do que manualmente os índios e as indígenas fazendo, né? São José já foi considerada a capital da louça de barro. Mas para que essa cultura não se perca, os mestres Geraldo e Newton criaram essa escola de olaria à beira-mar da cidade. Essa história aqui é uma história assim, de superação,
Porque quando a gente chegou aqui, não tinha nada, estava em desuso. Então a gente primeiro habitou uma sala, né, trouxemos só as 2 rodas e a gente começou a fazer uma produção e também procuramos a humanizar, né? Ficamos aqui em 85, só produzindo e despertando o interesse das pessoas. Tanto que em 2006 a gente começou a fazer folhetinho para ver quem tinha interesse em fazer oficina com a gente, né? Eu ia na Beira-Mar, eu ia no Cobrasol, entregava papelzinho, né, para a gente fazer uma pesquisa se tinha interesse as pessoas fazerem cerâmica. A gente observou que tinha bastante gente que tinha interesse e fizemos um projeto, apresentamos para o prefeito na época e foi aprovado e começamos a fazer as oficinas. A primeira oficina só tinha 2 alunos. No final do ano já tinha 10 alunos e assim foi crescendo. E a gente também foi habitando espaço com doações. Os alunos que vinham para cá, um dava fogão, outro dava uma geladeira, então a gente tudo adaptou e ganhou também doação. Toda essa história contada pelo Newton, de como foi criada a olaria Beira-Mar de São José, além, é claro, da história do trabalho com barro na cidade, agora está registrada neste livro. Nele está presente também a história dos mestres Geraldo e Newton. Giana e Jane são as responsáveis pela obra. Para realizar o trabalho e se aprofundar no tema, se tornaram alunas da escola. Inclusive esta maricota, figura do folclore local do Boi de Mamão, é uma das obras feitas por Jane. Nós fomos visitar uma exposição dos mestres oleiros, do Newton e do Geraldo, ali na Câmara de Vereadores de São José. E a minha irmã Jane tinha lançado há pouco tempo um livro de poesias e ela presenteou os oleiros com o livro, né? E no momento posterior, eu encontrei com os 2 oleiros ali na Praça de São José e eles elogiaram o livro, gostaram muito e aí pediram que a gente escrevesse, a gente aceitaria o convite de escrever um livro sobre a trajetória dos 2 e a escola que os 2 criaram, né? Que é a Escola Olaria Beira-Mar de São José. Então, eu fiquei bem feliz com o convite e transmiti o convite à Jane. Hoje a gente não chama mais de argila, chama de barro, não chama mais não é bol, é cumbuca. A gente ficou mais familiarizada, nós ficamos mais familiarizadas com as palavras usadas pelos oleiros, os vocabulários, né? E daí saiu o livro, né? Esse livro conta a história dessa olaria aqui, em especial, dos mestres Geraldo e Newton, e o entorno, o que acontece em volta, o que era e o que é hoje, né? Nosso livro não é o primeiro livro sobre olaria, sobre oleiros, e a gente também pretende que não seja o último. Assim como as olarias que a gente pensa que elas devam se reproduzir e cada vez ter mais olarias em São José. Hoje já são muito poucas, mas eu acho que tem que haver um incentivo para que existam mais olarias. Para que a obra se concretizasse, foi necessário das irmãs muita pesquisa e determinação. Alguns autores catarinenses citam a olaria josefense, mas assim um trabalho mais aprofundado são poucos, não chega acho que a 5, né? Nós lemos, nós estudamos e fomos pesquisar também toda a literatura catarinense e brasileira que havia relação com esse tema, nós fomos pesquisar. Foi bem intenso, foi uma pesquisa bem profunda, porque a gente quis fazer uma coisa didática, práticas para as pessoas lerem e entenderem de uma maneira descomplicada o que a gente está dizendo e as mensagens que a gente está passando, mas também ao mesmo tempo foi uma pesquisa profunda, porque a gente teve que ir lá no início. Geraldo trabalha com a olaria há 40 anos. Aprendeu o ofício com o mestre josefense Zequinha, já falecido. A paixão pelo trabalho com o barro começou desde criança, até se tornar mestre. Por aqui, já se formaram mais de 2.000 alunos. Ensinamentos que ajudam a manter viva uma tradição local que, sem a escola, não existiria mais. As mudanças elas foram
bem presentes, né, da negação do barro, porque é um material que leva a outros itens, né, mas que a gente percebe que hoje as pessoas estão procurando tanto para terapia quanto para aprender e ter uma oportunidade de renda, né, e que a gente passa esse ensinamento que a gente aprendeu e que percebe que os restaurantes eles estão conquistando, né, a freguesia usando os utensílios que nossos avós e bisavós tanto prezaram, né? Um dos alunos do Geraldo é o companheiro Newton. Bem, eu sou discípulo do Geraldo Germano, eu aprendi com ele em 85. Eu fazia já algumas aulas de cerâmica no SIC, mas eu morava aqui em São José e eu conheci ele, então eu não precisei mais ir para Florianópolis fazer aula, comecei a fazer aula com ele em 85. Então eu sempre comecei a fazer aula de cerâmica e também de roda de oleiro. Em 2005 ele me convidou para participar desse projeto, né, aqui na olaria. Então aqui nós estamos há 17 anos. Né? Então aqui a gente está todos os dias trabalhando de segunda a sexta, atendendo escolas, os alunos, né, visitas, né, a comunidade. As peças feitas aqui, além de servir, contam histórias reais ou lendas, desde o boi de mamão, bernuça, presépios, a dança do pau de fita, até mesmo a rotina do oleiro, de antigamente. Na verdade, isso é uma peça, é uma série de trabalho do Geraldo. Ele construiu vários momentos de como o oleiro trabalha com o barro. Esse aqui é o manjarra, que se chama, onde é o amassador do barro, né? O barro chega aqui seco, ó, ele vai quebrando, tá, o barro todo, e vai colocando aqui nesse barril, né? E vai jogando água e o cavalo vai rodando a manjarra ali dentro. E vai misturando barro. E ele sai aqui em forma de tijolinho, de tijolo já em barra, para poder usar, né? Aqui eles tiram e vai direto para o oleiro trabalhar e fazer a peça na roda. O livro, assim como as louças de barro, resgatam mais do que uma cultura. Vão rememorar um passado que está presente na memória de muitas pessoas. Pequena, ia de mão dada com a mãe, porque a nossa mãe era comum que as famílias, mais por final do ano, trocassem as suas louças, que já estavam velhas, lascadas, fossem comprar novas, né? Então eu ia sempre, me lembro disso, que eu ia de mão dada com a minha mãe, na ponta de baixo ela ia comprar louças novas, né? Alguidar, ou alguidar para lavar as louças, ou quara-roupa, a panela do feijão, a caçarola, a panela do arroz e as cumbucas mata-fome, né? Esse tipo aqui. E aí eu sempre ganhava também, Natal, a gente também sempre ganhava, ela comprava pra gente o fogãozinho com as loucinhas de barro. Então a brincadeira das meninas em São José, na minha época, quando eu era pequena, era o fogãozinho de barro com as loucinhas de barro, né? Quem tem a oportunidade de participar das aulas, conta que o aprendizado vai além de fazer o molde. Que o mais importante não é só você desenvolver a habilidade do manuseio com barro, mas essa interação, esse momento onde a gente entende que nem sempre vai acontecer o que você acha que vai acontecer, o que você planeja que vai acontecer, principalmente porque quando você não tem essa habilidade, né? E o barro vem me surpreendendo, eu fico muito satisfeita, sempre quando sai errado, dá certo. E vice-versa, né? Então eu estou muito feliz, para mim está sendo uma satisfação pessoal, né? De desenvolver essa habilidade e de ter esse contato com o barro, que é uma coisa tão mágica. Os mestres que dedicaram uma vida para esta cultura destacam que esse trabalho é algo que não tem como ser apagado da história deles. Não dá mais para separar, a coisa já ficou bem assim, única, né? Tanto que a gente tem um espaço aqui em São José, que isso aqui é muito orgulho pra gente, tanto que a gente conseguiu realizar um sonho, que foi o livro, com essas duas escritoras. E também a gente tem outro espaço agora em Garopaba, perto de Garopaba, né, próximo a Gamboa.
Então é um espaço que era nosso, só para descanso, mas não teve jeito. A gente montou outra oficina lá e estamos trabalhando lá de novo. E fazendo cerâmica lá para a comunidade conhecer. Da panela de barro, né? Das assadeiras, né? Para facilitar no cozimento das comidas e na higiene, e também aquela questão de que não é teflon e não é alumínio, né? É a natureza que está ali borbulhando e é saudável, né? Chegou a hora de saber quais serão as condições do tempo para a próxima semana. As médias das temperaturas do mês de julho foram maiores que a dos meses de maio e junho. Será que agosto seguirá esta tendência? É o que iremos descobrir agora com o Carlos Eduardo. Olá, Marcelo. Olá para você que acompanha o Pix Notícias. Agosto promete ser um mês mais frio, mas não a partir desta semana. A massa de ar frio que chegou aqui no litoral sul na noite da última quinta-feira não derrubou tanto as temperaturas na região. E a partir deste domingo, tanto as mínimas quanto as máximas irão aumentando gradativamente ao longo da semana. As características da próxima semana serão bem parecidas com as condições apresentadas na semana que passou. Fazendo frio durante a noite, madrugada e amanhecer, e durante o dia o tempo esquenta, teremos boas aberturas de sol com dias bem proveitosos. As temperaturas aqui em Garopaba neste domingo variam entre 12 e 20 graus. Na segunda-feira, entre 14 e 20. Na terça-feira, esquenta um pouquinho, fazendo entre 16 e 21 graus. Já na quarta, a máxima pode chegar a 23 e na quinta-feira, a chegada de uma nova frente fria pode trazer chuva para a região. Essas são as atualizações do tempo para o início dessa próxima semana e na próxima edição do Pix Notícias eu volto com mais atualizações. Obrigado, Eduardo. E chegou o momento do comentário político. Já está aqui comigo o jornalista Tiago Pereira. Parece que os dados econômicos apontados pelo Fundo Monetário Internacional, o FMI, são animadores para o Brasil. É isso mesmo, Tiago? É isso mesmo, Marcelo. Os dados do FMI estão aí para todo mundo ver. Olá para você e para a audiência qualificada aqui da Pix TV. O documento traz a previsão de recessão e queda da economia mundial para os próximos anos. Exatamente como previu o ministro da Economia, Paulo Guedes. Greves contra salários baixos e alta na inflação para todo lado em todo o planeta, com exceção do Brasil e do México. Agora, após esses dados, de que maneira a equipe atual de governo está agravando a situação, como é dito por aí? Onde está a razão de tamanho barulho? Será que todo esse movimento é porque o país está melhorando? Aí entra aquela turma que eu sempre falo aqui, a do quanto pior, melhor. Teve gente pisoteando a bandeira do Brasil e cometendo outros atos hostis de anticivismo. Eles ficam bravos é que com esse cenário, desvios e a velha mamata nas tetas do governo ficam mais distantes. Mas nós não estamos aqui para um ou para outro candidato. O nosso papel é mostrar a realidade e informar. Por exemplo, a internet de 5G chegou ao Brasil quase que paralelo a outros países do mundo. Nós somos um dos primeiros países aqui da América Latina a ter essa tecnologia disponível. Com ela se promete uma inclusão social jamais vista no país, beneficiando famílias ribeirinhas e tribos indígenas da Amazônia. É a chegada da informação para essas pessoas tratadas outrora como ninguém. Esse povo precisa de acesso à educação, melhoramento na agricultura e uma série de outras melhorias que uma melhor conexão pode trazer, não é mesmo, Marcelo? É isso aí, Tiago. E a grande mídia continua insistindo no discurso de que a próxima eleição
será uma das mais importantes do país. O que há por trás disso tudo, Tiago? Pois é, Marcelo, eu já falei aqui em outros momentos e confesso que ouço com estranheza esse tipo de comentário. Afinal, para mim, toda eleição é importante, seja ela municipal, estadual ou federal. É o momento que nós temos, por meio da democracia, de escolhermos nossos representantes, se é que assim podemos dizer. E não é só os representantes do Executivo, não. Os legisladores têm papel importante, seja no Congresso, nas assembleias nos estados e nas câmaras nos municípios. Agora, sobre as ações de quem estiver à frente do Executivo Federal nos próximos anos, é verdade. O futuro presidente terá grandes missões, além, claro, de governar o Brasil. Se Bolsonaro continuar ou se outro presidente vier a assumir o Palácio do Planalto, será responsável pela indicação de 31 magistrados em 10 cortes, incluindo 2 ministros do Supremo Tribunal Federal. Então vejam, talvez se nós olharmos por essa ótica, sim, essa será uma eleição decisiva e o brasileiro precisará decidir muito pontualmente sobre isso. Vale lembrar que é notório ações do Supremo que são, no mínimo, difíceis de serem entendidas quando as decisões são diferentes dependendo do lado ou a posição política de determinado ator. Então fica aí um pequeno panorama das futuras decisões que estarão nas mãos do futuro presidente da República de 2023 a 2026, Marcelo. Por hoje é só e volto então na próxima semana. Obrigado, Tiago. E o Pix Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe a nossa programação 24 horas no canal 11 do TMW Pix e nossos parceiros que distribuem nosso canal em todo o país. Acompanhe nossas reportagens e também as novidades da nossa programação em nossas redes sociais. Nosso endereço é @PixTVHD. Obrigado pela companhia e até a nossa próxima edição.